É possível uma proposição simples ser uma tautologia? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, nesse vídeo eu resolvo as 5 questões de raciocínio lógico, porcentagem e conjunto do concurso do INSS aplicada em 2022 pela banca Sebrasp, que também é CESP, aplicada para o cargo de técnico do Seguro Social. Então, se você fez esse concurso, né, e quer dar uma olhadinha nas resoluções da parte de raciocínio lógico, né, fica comigo que você vai ver todas essas resoluções. Além disso, é possível de anulação, caso eu já estou colocando aqui uma hipótese de gabarito da banca. E também, antes de você resolver olhar ou conferir com o seu gabarito, verifique se a posição das questões é a mesma. Por exemplo, aqui na questão 46, na sua prova, onde diz se 20% dos segurados que buscam, esse daqui pode estar na questão 47. Então, a CESP ela faz essa mudança de provas entre candidatos, tá? Então, antes de você verificar, verifique isso daí. Então, sem mais delongas, vamos dar uma lida e vamos resolver essas questões. Então, para resolver essas questões, tem um pequeno texto que diz o seguinte: ao realizar o levantamento de informações solicitado por seu chefe, um técnico do Seguro Social verificou que, entre os segurados que apresentavam suas demandas ao longo da semana anterior, 75% receberam algum atendimento remoto por telefone, aplicativo ou internet, e 35% receberam atendimento presencial. Sem ler a segunda parte, veja que se a gente somar 75 com 35, isso daqui passa de 100%. Deixa eu fazer aqui. 75% mais 35%, isso daqui passa de 100%. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 e 7, 8. 8 e 3 dá 10. Veja que passa 1 e 3 dá 11. Então, veja que dá 110. Então, isso daqui passa, né, de 100%. Então, se a gente está falando aqui de uma quantidade fechada de pessoas que pediram atendimento, não poderia passar de 100%. O que nos implica dizer o seguinte, que houve uma interseção. Pessoas que foram atendidas online também foram atendidas presencial, é o que ele diz na segunda parte. Ó. Houve casos em que os atendimentos foram iniciados no modo remoto, mas, devido às suas complexidades, precisaram ser concluídas presencialmente. Só de a gente fazer essa soma aqui, a gente já vê que a interseção dos dois, as que foram atendidas tanto de forma remota quanto as forma presencial, já é 10%. Se a gente fizer um diagrama aqui, ó, bolinha para atendimento remoto e outra bolinha para atendimento presencial, você vai perceber aqui, ó, que aqui foi 10%, já que esses 10% são o que ultrapassa 100%. Então, os que foram atendidos somente de forma remota, você pega 75%, tá aqui, ó, e retira essa interseção, ou seja, dá 65%. Da mesma forma, as que foram atendidas de forma presencial, pega os 35% e retira 10%, ou seja, fica 25%. Então, se você somar tudo, 65 mais 10, 75, mais 25, dá exatamente os 100% dos atendimentos. Certo? Então, ele diz o quê? Aqui, né? Com base nessa situação hipotética, julga os itens seguintes. 46. Se 20% dos segurados que buscaram atendimento presencial o fizeram para solicitar a readaptação do benefício de prestação continuada, então 10% do total de beneficiários que buscaram atendimento pleitearam a reativação do BPC. O que ele quer dizer? Ele está perguntando que desses 20% que foram atendidos, né, de forma presencial, certo? Quem foi a forma presencial? Quantos foram por cento aqui, ó? Atendimento presencial. Tá aqui, ó, 35%. Então, 35%. O que é que você vai fazer? Vai pegar calcular 20% de 35%. Então, vamos fazer aqui do lado. Queremos saber 20% de 35%. Então, como que a gente calcula a porcentagem de um número? Certo? A gente pega, troca 20, o símbolo por 100, para divisão por 100, multiplica por 35.
Então, perceba que 20 vezes 35, 2 vezes 35 dá 70, acrescentamos 0, dá 700. E a gente tem que dividir por 100. Eliminamos, né, tanto os dois zeros em cima como os dois zeros embaixo. Vai sobrar o quê? Exatamente. Vai sobrar o 7. O que significa esse 7? Como a gente não tirou esse símbolo de porcentagem, significa 7%. O que é esse 7%? 7% foram os que, né, do BPC, que solicitaram atendimento do BPC em relação ao total. Certo? É isso que ele pergunta, em relação ao total. Quando você olha aqui, ele diz que foram quantos? 10%. Até apaguei com minha caneta aqui, ó. Ele coloca aqui, ó. Então, 10% do total dos benefícios que buscaram atendimento pleitearam a reativação do BPC, errado, né? Isso aqui é 7%. Então, questão 46, questão errada. Então, verifica se essa mesmo é a 46 ou é a 47. Vamos para a 47. Ele diz assim, ó, se havia somente duas modalidades de atendimento descritas, é correto concluir que 10% dos segurados passaram pelas duas modalidades de atendimento em suas demandas? Exatamente, o 10%. A gente acabou de fazer na primeira parte, né? Então, se você ver somente por essa questão, você dá uma volta um pouquinho no vídeo, você vai ver essa explicação aqui, que 10% é a interseção dos dois. Foram atendidos de forma remota e depois tiveram que ser atendidos de forma presencial, certo? Então, as duas modalidades, questão 47 está correta, certo? Vamos lá para proposições agora, tá? Tá numa só. Vamos dar uma lida. P. Nos processos de justificações administrativas, quando o segurado apresentar testemunhas com valor de prova, a agência fornecerá um servidor exclusivo para atendimento. Então, você percebe que existe uma certa condição nisso daí, não é verdade? Aí, o que você vai fazer? Primeiro aqui, você vai procurar os verbos. Quando ele diz, nos processos de justificações administrativas, não existe verbo. Veja que isso é uma complementação do núcleo, né, dessa proposição, né? Aqui, ó, do núcleo da argumentação, quando ele diz assim, ó, quando o segurado apresentar, ó, então aqui está o verbo, quando o segurado apresentar testemunhas com valor de prova nos processos de justificação administrativa, veja que nos processos de justificação administrativa vai complementar essa primeira parte. Então só existe tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, vou até colocar do início, ó, tudo isso aqui, certo? Até essa outra parte aqui é uma premissa simples. Como a proposição composta é P maiúsculo, vou colocar P minúsculo. Então, tem uma vírgula aqui, ó, a agência fornecerá um servidor exclusivo para o atendimento. A agência fornecerá, ó, o verbo aqui, ó, fornecerá. Então, isso daqui é outra premissa simples. A gente vai chamar de que. Como essa segunda tem a condição da primeira, então essa proposição composta P, ela é do tipo P, então que. É uma proposição condicional, tá? Condicional. Fechou? Simbora. Vamos lá. A partir, né, da proposições precedentes, julga os índices seguintes. Eu até esqueci de destacar isso aqui, né? Vamos destacar aqui a 49. Beleza. A tabela verdade associada à proposição P possui 8 linhas. Pessoal, veja. Aqui a gente tem duas proposições simples. Ou seja, a gente pode ter P ou pode ter Q. Aí, depois a gente vai ter o quê? P, então Q, certo? Ok. Então, ela pode ser verdadeiro, verdadeiro. Pode ser verdadeiro e falso. Pode ser falso e verdadeiro. Ou ela pode ser o quê? Falsa e falsa. Logicamente, a gente vai ter aqui se verdadeiro, verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro. Falso, verdadeiro. Na condicional, ela só vai ser falsa. A primeira for verdadeira, a segunda falsa. Então, isso aqui é falso. Então, falso e verdadeiro dá verdadeiro. Falso e falso dá falso. Então, veja que aqui a gente tem 4 linhas, né? 4 linhas. Ou seja, essa alternativa aqui está errada, tá? Lembra de conferir na sua prova se essa daqui é realmente a questão 48. Questão 49. A proposição, o segurado
apresentar testemunhas com ou sem valor de prova é uma tautologia? Então chegamos lá no início. Veja, vamos verificar se isso daqui é uma premissa, uma proposição simples ou é uma proposição composta. Lembrando, pode haver uma tautologia em uma proposição simples? A resposta é não. Se ela for uma proposição simples, ela não pode ser uma tautologia. Por quê? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui do lado só para você entender, tá? Quando a gente tem aqui uma proposição simples, por exemplo, P, essa proposição simples ela pode assumir dois valores lógicos, situações lógicas. Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, certo? O que significa isso? Significa que, se ela for verdadeira, ela será uma afirmação. Então, você vai colocar aqui, ó, afirmação. Se ela for falsa, aqui você vai ter uma negação. Certo? Ok. Então, vamos para cá. Ó. Quando ela diz aqui, vamos verificar se ela é uma proposição simples ou composta. O segurado apresentar, o verbo, o segurado apresentar testemunhas com. Ó, aí você vê esse ou, pensa que é um conectivo. O segurado apresentar testemunhas com ou sem valor de prova. Isso daqui, pessoal, veja, o valor de prova. Isso daqui tem uma argumentação nisso daí sem valor de prova. Sem valor de prova. O quê? Sem valor de prova. O quê? Não tem uma especificação para isso, uma argumentação para isso, tá? Então, você poderia pensar, vamos separar em duas? O segurado apresentar testemunhas com valor de prova ou apresentar sem valor de prova. Mas veja que isso é o quê? É uma argumentação só. Você ainda poderia pensar, olha, mas eu tenho um ou aqui. Ela poderia ser verdadeira na primeira e ser falsa na segunda. Mas você vai lembrar que quando a gente tem um ou, isso daqui pode ser falso e falso, né? Falso, falso, isso daqui será falso, tá? Então, mesmo que ela fosse composta com esse ou, você teria que fazer uma investigação aqui e você poderia ter a possibilidade dela ser toda falsa. Se, eu estou colocando um se ela fosse uma proposição composta, mas ela já é uma proposição simples, então ela não pode ser de forma alguma uma tautologia. Então essa questão aqui está errada. Só para a gente saber que uma tautologia não pode ser uma proposição simples, então isso daqui está errado. Aqui ele pode ser o quê? É uma afirmação ou uma negação, tá? Uma afirmação ou negação. Se por acaso a banca vir com um mais aí, ou com um errozinho, você pode entrar com recurso nessa aqui. Você pode argumentar o seguinte, que por ela se tratar de uma proposição simples, e uma tautologia não pode ser uma proposição simples, então você pede a solicitação do gabarito de correto para errado. Aí você pega qualquer livro de raciocínio lógico, vai ter esse enunciado lá. Você referencia e isso daí. Novamente, como é que você iria argumentar? Você ia dizer que, como a tautologia não pode ser uma proposição simples, e na frase você vai argumentar a questão 49, apresenta uma proposição simples, pois tem apenas um núcleo de argumentação, que é o fato de apresentar, você vai dizer que ela é uma proposição simples. Então, questão 49 só pode ser errado, tá? Questão 50. Há apenas uma possibilidade de a combinação de valores lógicos para as proposições simples que compõem P, que tornam falsa. Aí você vai olhar aqui, vai existir somente uma possibilidade, da primeira ser verdadeira e da segunda ser falsa, para que a proposição composta aqui seja
falsa, né? Então, quando ele diz há apenas uma possibilidade de combinação de valores lógicos para proporções simples que compõem P para a tornarem falsa. Ou seja, isso daqui está correto. Então, questão 50 está correta. Então, fica o gabarito aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Se você fez nessa linha, 46, né? Fica errado. 47, a gente tem o quê? Certo, tá? Lembra de conferir se as questões batem aqui com a numeração da questão, certo? 48, o quê? Errado. 49, errado. E também com observação, não sei se a banca vai realmente deixar errado, tá? 49 errado. E 50, né? Certo, tá? Eu também não sei disso daqui, né? Porque isso aqui é um gabarito preliminar que eu estou fornecendo para vocês, certo? Então, é isso. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.